A paz, queridos. Glória a Deus, aleluia. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Cultivando a convicção cristã. Glória a Deus. Quando você está convicto, você vai na contramão da sociedade. Você está convicto. Você tem alguma mensagem de Deus para passar. Você muitas vezes fala algo que vem de Deus, não é de você. Então, você está na contramão da sociedade. Muitas vezes a sociedade não entende esta mensagem. É isso que aconteceu com os apóstolos, quando trouxe a mensagem de Jesus e várias outras mensagens que Deus enviava através deles. Glória a Deus. Convicção espiritual. Poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado Calma lá, antes vamos falar sobre 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Porque vós mesmos, versículo 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido gravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quisermos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e repreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Glória a Deus. Convicção espiritual. Poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajude-nos. Glória a Deus. Então essa convicção, isso é a razão. Ele teve essa visão, Deus deu essa visão e ele foi, sem mais e sem menos, sabendo que aquilo era Deus que estava orientando ele para ir para Macedônia. Glória a Deus, aleluia. Confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido gravados em Filipos, glória a Deus, aleluia. Mesmo sendo gravado em Filipos, tendo problemas, ele seguiu, ele continuou sua trajetória, sem olhar para trás, sem fazer aquilo que vinha de si próprio, mas aquilo que Deus mostrava no coração dele, que ia direcionando a cada vez. Fidelidade na pregação, glória a Deus, aleluia. Aqui ele ouve várias vozes, mas só aceita uma, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você ouve, Deus te dá uma coisa para você fazer, você vai fazer. Mas muitas vezes vem outras vozes diferentes. Não faça assim.
Não, vai por aqui. Aí começa aquelas distorções, mas você vai seguir o que o seu coração pede. Você sabe que não é aquilo que Deus diz. Você vai observar qual é a voz de Deus naquele momento e vai prosseguir. Glória a Deus. Amando se ouve o verdadeiro evangelho. Quando se ouve o verdadeiro evangelho, ele sempre vai conhecer a voz do bom pastor. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você ouve o bom evangelho, o verdadeiro evangelho, você vai conhecer o pastor. Porque se o pastor não te acolhe bem, você vai entender que ali não é o evangelho verdadeiro. Tem que ter acolhimento. Aí sim, aí esse é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que Cristo prega, que Cristo pregou. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Convicção moral, retidão nas ações. A conversão opera transformação, Rei da glória. O convicto tem a certeza que ele tem que ter uma mudança na vida. Então ele tem que ter mudança. A vida dele tem que mudar. Ele tem que procurar algo que agrada a Deus, que vai se espelhar. Que quando uma pessoa vê, vai falar, não, esse é um homem de Deus. Vejo luz nele. É isso que Deus quer de cada um. Tem que haver mudança. Não adianta. Rei da glória. Lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 5, diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Glória a Deus. Então aqui não houve avareza, não houve pretexto. Quando ele ouve isso, ele segue o caminho. Ele procura não depender da igreja. Ali ele trabalha para ele adquirir seu sustento. Isso é o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele ouve o evangelho. Ele não usa a posição que tinha para usar para o próprio proveito, se beneficiando. Então ele não usa o poder dele, falar, não, eu vou receber um salário, eu vou me beneficiar, vou falar isso só para me engrandecer. Não. A todo momento ele procurou fazer aquilo que Deus disse para ele fazer, para agradecer a Deus, somente. Glória a Deus, aleluia. Olha, o Evangelho não pode ter fins lucrativos, ele deve ser pregado para adquirir almas. O Evangelho não deve ser pregado, eu vou pregar em tal lugar e vou adquirir certo recompensa, digamos assim. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você vá, mas leve o Evangelho para adquirir almas. Se você for sair para fora da cidade, seja para onde for, vai de coração aberto. Deus quer que você vá e pregue. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra, tem pessoas que precisam desse alimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho é para fazer o melhor crente. É para fazer o melhor crente. Ele ajuda você a fortalecer no espírito, te dá força, ele é um alimento espiritual. É isso que o Evangelho serve. Glória a Deus, aleluia. Vida irrepreensível. Confiança. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Glória a Deus, aleluia. Santo bendito é o teu nome. Reputação ilibada. Digamos que tem dois irmãos em um rio. De repente, a esposa desse irmão
encontra seu amante. As duas brigam. Com o passar dos tempos, o pastor dá um cargo importante para esse irmão na igreja. Segundo a Bíblia, isso não é reputação ilibada, porque tem mancha. Quando fala reputação ilibada, é uma coisa que não tem mancha. Que você vai fazer algo a Deus, qualquer coisa que você vai fazer de agrado. Tudo que você for fazer, você fala, não, eu sou exemplo. Eu tenho exemplo disso. Aí a pessoa vai olhar e falar, rapaz, cara, esse é o cara. Esse tem luz. Esse está em certo. Agora, quando você fala algo que você fala com o pé atrás, fala, não posso falar isso porque eu não sou assim. Aí você resolve falar mesmo assim, fala, não, eu sou assim, o certo é isso, isso e isso. Então quer dizer que você não está tendo reputação. Igual esse, por exemplo. Brigou lá. Aí para não sair da igreja, para tampar a barra, aí esse irmão lá, depois de alguns meses, passou vai, chamou ele, falou, ô irmão, vou te dar um cargo de confiança no ministério. Mas será que isso é ilibada? Não é ilibada. Ele tem mancha. A mancha não apagam. Isso é ilibada. Glória a Deus, aleluia. Reputação ilibada é coisa sem mancha. Glória a Deus, aleluia. Nunca na igreja devemos ter a ideia de Senhor, mas de servir. Ou seja, devemos servir ao Senhor Jesus. Nunca devo eu na igreja lá ser chamado Senhor. Não. Eu devo servir ao Senhor Jesus. É Ele que é o nosso Senhor. Eu não devo fazer nada para agradar ninguém, mas para agradar a Deus. Glória a Deus. Que lá estamos para servir ao Senhor. Quando você está no reino, você está servindo e não é Senhor, você é servo. Porque ali a gente é servo, é para servir a igreja. O pastor é para servir a igreja. Cada crente é para servir a igreja. É para servir. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, nunca queira na igreja ser chamado de Senhor, mas de servo, porque ali você está para servir. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o servo, só Ele é Senhor. Ele sim deve ser chamado de Senhor. Quando você faz banquete para uma pessoa importante na igreja, Deus não agrada, porque ali é para adorar ao Senhor Jesus Cristo e não para banquete. Isso não é o verdadeiro evangelho. Porque eu vou fazer um banquete que vai vir um pastor importante de outra cidade. Rapaz, vamos ter comes e bebes, vamos fazer um almoço, uma coisa assim. Isso é banquete, Deus não agrada. Você deve ficar em posição de igual para igual. Você não deve ficar acima de ninguém. Nesse momento você está sendo senhor e não servo. Você está tendo distinção. Ou seja, você não está sendo uma pessoa ilibada. Glória a Deus, aleluia. Com esse banquete, vão ter um olhar de que o pastor é senhor. Isso é errado. Todos devem ser iguais. Devemos ser servos e todos estão abaixo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vida irrepreensível. Irrepreensível é quando você não pode falar qualquer coisa. Você não vai falar qualquer coisa, você vai falar somente aquilo que Deus te pediu, somente aquilo que deve ser. E não uma coisa que vai te engrandecer, e não uma coisa que vai colocar você lá em cima, mas somente aquilo que Ele propôs para você. Irrepreensível quer dizer que não podemos falar determinados assuntos porque estamos manchados. E quando você for falar algo, qualquer lugar que você for, que seja edificado para a edificação da igreja, para a edificação do Senhor Jesus. Agora, se você tem alguma mancha, se você tem algum erro, é melhor que você fique quieto. Porque muitas vezes você vai falar uma coisa, mas você está errado, aí tem alguém lá atrás te apontando. E aí? Como é que fica a sua vida? Se você ainda não consertou com Deus, você está prejudicando a crença de outros. Não é assim que funciona. Convicção social, bem-estar comum. Eu vou olhar
só para o grupo da minha igreja ou para um grupo específico. Quer dizer que eu estou com um bem-estar comum. Isso aqui não é o bem-estar que Deus quer. Isso aí já não é bem-estar comum. Porque eu estou no bem-estar, mas eu vou olhar só para a minha igreja. Ah, o pessoal daqui está aqui, eu vou ajudar eles. Aí quando você sai lá fora, você não ajuda. Não ajuda outras pessoas. Então, você está procurando, você não está tendo esse bem-estar comum. Ou um grupo específico. Lá no meu serviço você é sim, mas fora dele você é sim. Não, está errado. Você deve ser igual em qualquer lugar. Se você é pastor, você deve ser pastor da igreja, mas fora da igreja também você deve ser pastor. Se você é um crente, deve ser crente na igreja, mas fora da igreja também você deve ser crente. Você deve agir da mesma forma. Do jeito que Deus te colocou, você deve agir lá fora, na sociedade, não tem distinção. Pode ser grupo de trabalho, grupo de escola, na comunidade, onde quer que esteja. Você tem que ser o mesmo. O convicto não deve olhar só para os crentes, mas sim para aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Então, seja na igreja ou fora, que a igreja somos nós, e não a placa. Não devo olhar para a placa, mas para o indivíduo. Isso é convicção. Isso é convicção. Porque você vai estar olhando para a pessoa, e não para a placa, ou para o objeto, ou para o cargo que ela tem. Você tem que olhar para ela, para a alma dela, você tem que preocupar com a alma dela, de como ela deve estar diante de Deus. Você deve aproximar ela de Deus, sempre. Não observando se a pessoa tem cargo ou não. Tem que chegar sempre em todos de igual modo. Cuidado, queridos, se eu olho para a placa ou para o grupo, eu não estou sendo convicto. Devo olhar para o coletivo, ou seja, para aquela pessoa que serve ao Senhor Jesus Cristo. Devo olhar para a humanidade. Devo andar como Cristo andou, como servo de Jesus Cristo. Andar como ele andou. Quando você vê que a pessoa está precisando, tem uma necessidade, você vai lá e ajuda. Se tiver precisando de uma palavra de Deus, você vai lá e envia. É isso que Deus colocou para cada um de nós fazer. É isso que Ele quer. A palavra deve ser falada, deve ser pregada, deve ser anunciada. Devemos ser obreiros tanto dentro da igreja como fora. Devemos servir a igreja, mas fora dela devemos servir aquele que não é crente também. Isso é convicção. É o que Deus nos propôs. É o que Jesus deixou para a gente fazer aqui. Devo entender que, como patrão, devo andar como que se fosse na igreja, porque a convicção anda tanto no espiritual como no social. Então, onde você estiver, você não vai mudar seu jeito, você vai ser o mesmo. Você vai falar da palavra quando tiver oportunidade. Se você estiver no trabalho ou na comunidade, você vai falar da palavra, não vai mudar. Do jeito que você é na igreja, você vai ser lá fora também. Isso é convicção, é ser você. Glória a Deus, aleluia. Dedicação altruísta. Isso existe mais de 200 anos atrás. Se você faz o bem sem olhar a quem, você faz para Deus. Quando você faz algo para uma pessoa, você faz para aquela pessoa, não pensando em recompensa. Então isso você está fazendo para Deus, você está fazendo de coração. Procura sempre fazer a bondade. O convicto abre a mão de seus direitos. Quando você é convicto, abre mão dele. Quando você é convicto, muitas coisas de direito você deixa para trás. Muitas coisas. Ah, eu vou pregar em tal lugar, assim, em tal cidade, aí vou receber salário. Mas aí você olha lá, pessoa tudo humilde, precisando mais que você. Então aí você abre mão desse direito e fala, não, eu não posso ser assim. Isso é convicção. Quando você tem algum direito, mas você deixa. O convicto abre mão dos seus direitos. 1 Tessalonicenses 2, 9. Certamente vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, que não sejamos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Igual disse, você vai, prega,
sem ser pesado a ninguém, sem depender de ninguém. Com o seu suor você vai lá e sobrevive. Você deve trabalhar. Você que deve manter o seu trabalho, o seu sustento. Glória a Deus, aleluia. É isso. Paulo tinha o direito de receber salários. Queridos, se fosse olhar para seus direitos, muitas vezes não está fazendo a vontade de Deus, porque o convicto olha as necessidades do outro. O convicto não é olhar para si, mas para o outro. Você olha primeiramente para o outro. Fala, não, mas eu preciso disso. Eu estou aqui, mas eu tenho que ter um dinheirinho, um lucro, alguma coisa. Não. Aí você olha e fala, não. Eu que tenho que me sustentar. Você tem que olhar o direito do outro também. Muitas vezes é você que deve ajudar o outro. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Concluindo, Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino da terra. Glória a Deus, aleluia. Então, fica aqui esta mensagem e seja convicto. Convicto é aquela pessoa que deixa de olhar para si e passa a olhar pelos outros. Passa a olhar da maneira geral. Vai procurar ajudar aquela pessoa que precisa de palavra. Muitos precisam de palavra. Palavra de Deus ou de conforto, alguma coisa. Então, pense nisso. Vamos andar sempre no caminho do Senhor, sempre conforme Ele nos propôs. E até mais, queridos. Que a paz e a consolação do Espírito Santo permaneçam em vossos lares para sempre.